Olá, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um episódio do Livro dos Médiuns. Hoje vamos ver a questão 16 até a questão 22, tá? Que a gente tá vendo perguntas que o Kardec, fez para o Espírito São Luís em relação aos espíritos e às manifestações físicas. Por quê? Porque até então, muitas pessoas achavam que o espírito pegava, por exemplo, a caneta, levantava a caneta com a mão, sendo que não é isso. A gente viu isso nos episódios anteriores, que é o espírito na sua vontade. Então, o espírito ele tem essa vontade de levantar a caneta. Ele usa do fluido elétrico animalizado com o fluido universal. Então, ele usa esses dois fluidos com a vontade dele, para poder, através do pensamento, ele levantar a caneta. Então, ele não usa as mãos. Então, e a gente viu também que, por exemplo, se o objeto é mais pesado, ele tem que ter mais espíritos para ajudar ele, Todos, assim, os espíritos da próxima vibração. Então, vamos continuar esta jornada, que é um pouquinho maçante, mas é muito necessária, tá bom? Vamos lá. Perdão, gente, tinha falado que é da questão 16, é da questão 17 a 22, certo? Vamos lá. Qual a causa preponderante na produção desse fenômeno? O espírito ou o fluido? Então, a gente já sabe como que acontece esse fenômeno, Só que qual que é a causa? O que é o protagonista desse fenômeno? É o espírito ou é o fluido? E aqui ele deixa bem claro, o espírito é a causa. O espírito, porque se não tiver o espírito, não tem como ter o fenômeno. E o fluido é o instrumento. Então, olha só, o fluido ele é utilizado como um instrumento para poder conseguir fazer todas essas manifestações. Se não tivesse o fluido, também não seria possível. Então, tem que ter o espírito e tem que ter o fluido. Agora aqui, que papel desempenha a vontade do médium? E a vontade do médium nessa manifestação? O que desempenha? Qual que é o papel dela, Chamar os espíritos e ajudá-los no impulso dado ao fluido. Então, ele tem um papel ali de chamar os espíritos, atrair os espíritos, Querendo ou não, o médium acaba atraindo para poder fazer com que tenha essas manifestações. Aí, ainda na 18A, ele pergunta aqui, ó, a ação da vontade é sempre indispensável? Ela aumenta a força, mas não é sempre necessária, desde que o movimento pode ter algum lugar contra o malgrado essa vontade, e aí está uma prova de que há uma causa independente do médium. Então, não é necessário sempre ali a causa, a vontade do médium. Então, não é sempre necessário. Então, a ação da vontade é sempre indispensável? Nem sempre, às vezes não, tá bom? Ela aumenta a força, mas não é sempre necessária. Agora aqui, a 19, galera, ele pergunta aqui, ó. Por que todos não podem produzir o mesmo efeito? Por que não é todos os médiuns que têm essa mediunidade de efeito físico? Não são todos os médiuns que têm. Eu, por exemplo, não tenho essa mediunidade de efeito físico. Por que todos não podem produzir o mesmo efeito? E por que todos os médiuns não têm a mesma potência? E aí o espírito responde, isso depende do organismo e da maior ou menor facilidade com que a combinação de fluidos pode se operar. Além disso, o espírito do médium simpatiza mais ou menos com os espíritos estranhos que encontram nele a potência fluídica necessária. Então, isso depende muito do organismo, do médium, Também, às vezes, a forma que ele vai reencarnar não é para vir com essa mediunidade, com a mediunidade de efeito físico, cada pessoa vem de uma forma, então aqui vai depender muito do organismo, da maior ou da menor facilidade com que a combinação dos fluidos pode se operar, E também o espírito do médium pode simpatizar mais ou menos com os espíritos estranhos que encontram nele essa potência fluídica. Então, tem toda essa questão. Agora ele vai falar aqui, gente, daquelas pessoas. Vocês já viram aquelas pessoas que entortam garfo, entortam colher, só com o poder ali da mente? Então, os famosos magnetizadores. Então, ele tá falando aqui, ó. As pessoas ditas elétricas podem ser consideradas médiums? Essas pessoas que entortam garfos ou entortam colheres podem ser consideradas médiums? Elas estão usando da mediunidade para fazer isso? E a resposta é não, tá? As pessoas tiram delas mesmo o fluido necessário à produção do fenômeno e podem agir sem o concurso dos espíritos estranhos. Ou seja, ela tira dela mesma esse fluido para conseguir entortar uma colher, para conseguir entortar um garfo. Então, é dela mesma. E se não tem a ação do espírito, não pode ser mediunidade. Então, a gente sabe disso. Se não tem um espírito ali participando, não tem como ser mediunidade. Então, praticamente, ela tira dela mesma e isso não é
mediunidade, tá? Então, isso é muito interessante, porque, né, eu acho que muita gente já teve curiosidade de como saber como que essa pessoa, ela entorta esses garfos e facas, né, que era muito comum antigamente isso acontecer, hoje a gente não vê tanto. E aí aqui a questão 21, galera. O espírito que age sobre corpos sólidos para movê-los está na substância desses corpos ou fora dela? Ou seja, o espírito que age sobre os corpos sólidos, seja a caneta, seja a caneca ou uma mesa, para movê-los, ele está na substância disso, desses corpos, ou está fora dela? E aí aqui ele já falando, um e outro. Já falamos que a matéria não é obstáculo para os espíritos, ou seja, a matéria, uma mesa, uma caneca, o que for, não é um obstáculo para um espírito. Eles penetram tudo. Uma porção do perispírito se identifica com o objeto no qual penetra. Então, uma porção, né, do perispírito ali do espírito se identifica com a caneca, com o objeto que for, e assim faz com que ele se movimente, com que ele faça tudo ali, a questão que a gente já viu anteriormente, que é usar do fluido cósmico universal com o fluido animalizado, e aí através do pensamento do espírito, aquele objeto se move, ou quebra, ou enfim, acontece 1001 coisas que o espírito pode estar fazendo ali, tá bom? E agora a última pergunta, que ele pergunta aqui, ó. Como o espírito faz para bater? Então, os toques-toques, né, os ruídos, os toque-toque que a gente escuta, serve-se de um objeto material? Não mais do que seus braços para levantar a mesa. Sabe-se que não há martelo à sua disposição. Seu martelo é o fluido combinado, posto em ação por sua vontade para mover ou bater. Ou seja, gente, o espírito não pega um martelo lá no plano espiritual e fica batendo na mesa até fazer barulho. Claro que não, isso é óbvio. Então, através do fluido combinado, que é mais uma vez eu acabei de falar, que é o fluido universal combinado com o fluido elétrico animalizado, junta esses fluidos. E através da vontade do espírito, ele vai lá e consegue fazer os barulhos, fazer com que tenha esses barulhos. Tanto mover os objetos, quanto também fazer esses barulhos. Ou seja, é a mesma dinâmica, é a mesma coisa. Então, obviamente, não tem um espírito que vai ficar lá batendo com o toque-toque, certo? Galera, finalizamos hoje por aqui. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado, tá? Deixem o like, o comentário e compartilhem esse vídeo. Eu espero vocês até semana que vem. Um abraço e tchau!